convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso, começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Pode sentar-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o grande desafio que a palavra de Deus nos apresenta neste domingo é o desafio do discipulado, ou seja, ser discípulo de Jesus. Entendamos um pouco isso, entendendo a diferença entre ser discípulo de Jesus e ser apenas uma pessoa que eventualmente está na presença de Jesus. Então, existe uma diferença entre estar na presença de Jesus e ser discípulo de Jesus. Comecemos a entender isso lendo o que diz o versículo 25 deste Evangelho. Diz o seguinte: grandes multidões acompanhavam Jesus. Então veja, Jesus falava para grandes multidões. No entanto, entre essa grande multidão, havia aqueles que tinham um compromisso maior, que estavam disponíveis, dispostos a ser discípulo de Jesus. Mas a grande multidão não. A grande multidão era uma multidão que talvez estivesse ali atraída por curiosidade, porque ouviram falar dos milagres de Jesus. Estavam ali circunstancialmente, ou seja, porque as circunstâncias permitiram que elas estivessem ali. Estavam ali, portanto, ocasionalmente, poderiam não estar ali. Estavam ali porque aquela ocasião permitiu que elas estivessem. Este é o tipo de figura de uma pessoa sem raiz, uma pessoa que ainda não apresentou uma resposta a Jesus que a tornasse firme, enraizada, sólida como discípulo de Jesus. Então a diferença é essa. O estar na presença de Jesus parece-se mais com essas pessoas que ocasionalmente estão com Ele, mas que não têm raízes, ainda não apresentaram uma resposta que implica a sua vida inteira. O discípulo é o contrário. O discípulo é aquele que já apresentou uma resposta ao Senhor.
é aquele que tem raízes, é aquele que segue o Senhor independentemente das circunstâncias, independentemente das ocasiões, sejam elas tristes ou alegres. O discípulo, ele está enraizado no seguimento de Jesus. Isso fica evidente quando nós lemos o versículo 27 deste Evangelho. Vamos ler o versículo 27? Por favor, pegue o folheto litúrgico. Vamos ler. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Aqui está, queridos irmãos, a condição central para uma pessoa ser discípula de Jesus. Aqui está a condição fundamental, sem a qual não se é possível ser discípulo de Jesus. E a condição é: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Precisamos entender, no entanto, o que significa carregar a cruz. Muita gente pensa que carregar a cruz seja a mesma coisa que passar por sofrimentos. Então, às vezes acontece algum sofrimento na vida da pessoa e ela diz: mas isso aqui é a minha cruz e eu preciso aceitar essa cruz, né? Às vezes ela está passando por algum problema de saúde, por uma enfermidade que não tem cura. Daí a pessoa diz: não, mas essa é a minha cruz e eu tenho que carregar a minha cruz. Ou seja, a cruz aqui está sendo sinônimo de sofrimento. Ou então a pessoa tem algum problema familiar, o esposo causa sofrimento, ou a esposa causa sofrimento, e a pessoa diz: não, mas ela é a minha cruz e eu preciso viver essa cruz com amor. Às vezes o filho é razão do sofrimento, e a pessoa diz: não, mas essa é a minha cruz, o meu filho está sendo a minha cruz e eu tenho que carregar esta cruz. Nessas situações todas, aqui carregar a cruz tem o sentido de sofrimento. A pergunta é: será que o sofrimento é a condição fundamental para uma pessoa ser discípula de Jesus? Será que o sofrimento por si só faz uma pessoa discípula de Jesus? Será que o sofrimento por si só traz salvação para alguém? Parece que não. Porque se você for observar, até mesmo pessoas que não creem em Deus passam por sofrimentos. Pessoas ateias podem viver sofrimentos, e mesmo vivendo sofrimentos, isso não as tornam pessoas seguidoras de Jesus. Então nós não podemos dizer que o sofrimento é a condição que este versículo 27 está se referindo quando fala de carregar a cruz. Então precisamos entender com muita clareza que quando Jesus diz que é preciso carregar a cruz, Jesus não está falando que é carregar sofrimentos. O que significa então carregar a cruz e caminhar atrás de Jesus? Veja que é uma condição dupla, né, que faz o discípulo. O discípulo, ele carrega a cruz e caminha atrás de Jesus. Aqui está aquilo que é necessário para ser discípulo de Jesus. Carregar a cruz, o que seria então? Carregar a cruz, querido, significa justamente isso o que diz esses versículos deste Evangelho. Carregar a cruz significa abraçar as condições necessárias para seguir o Senhor. Não carregar sofrimentos. Significa aceitar o desafio. Significa aceitar a proposta. Significa aceitar as condições que o Senhor coloca neste Evangelho. O resumo das condições
nós podemos ver no versículo 33 deste Evangelho. Pegue, por favor, novamente o folheto. Versículo 33. Vamos ler? Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aqui está, queridos, a condição, o resumo das condições. O que é abraçar a cruz? Carregar a cruz significa isso: renunciar a tudo o que tem. Porque se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser discípulo. Em outras palavras, só se pode ser discípulo se renunciar a tudo o que tem. Só se pode ser discípulo e caminhar atrás de Jesus e abraçar a cruz se renunciar a tudo o que tem. O que significa renunciar a tudo o que tem? Nós podemos meditar também. Renunciar a tudo o que tem significa remover todos os obstáculos que me impedem de ser discípulo do Senhor. E aqui Jesus, neste Evangelho, fala, por exemplo, dos obstáculos dos vínculos familiares. No versículo 26, Jesus diz: se alguém vem a mim, mas não se desapega, olha a palavra, não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo que a renúncia vai até este ponto. Os meus laços familiares não podem me impedir de ser discípulo de Jesus. Nós não fomos criados para formar família e se distanciar de Deus. Nós fomos criados para ser família e permanecer em Deus. Portanto, uma família que impede uma pessoa de abraçar o discipulado, o caminho do discípulo, está roubando essa pessoa da sua vocação fundamental. Ou seja, a nossa vocação é essa, é ser discípulo de Jesus. A nossa primeira vocação. O Senhor nos criou para sermos dele. E como consequência disso, depois de nossa morte, sermos do céu. Se minha família me rouba dele, estará me roubando da minha vocação, que é ser dele e ter como consequência o céu. Nós somos criados para o céu. Então não tem sentido nenhum quando se desvirtua a nossa vocação, quando nós trocamos o Criador pelas criaturas. Portanto, Jesus hoje está nos falando que precisamos remover todos os obstáculos que nos impedem de ter raízes e permanecer nele. Todos os obstáculos. Porque Jesus, ele chega a um extremo no versículo 26, né? Se alguém não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida. Tudo aquilo na minha vida que é obstáculo para que eu tenha raízes em Deus, para que eu possa segui-lo totalmente, tudo aquilo que é obstáculo deve ser superado em virtude desse seguimento de Jesus. Isso é abraçar a cruz. Agora entenda de uma maneira nova. Quando Jesus diz: quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Renuncie a si mesmo significa tirar todos os obstáculos. Tomar a cruz significa abraçar todas essas condições e começar a segui-lo, colocando as minhas raízes em Deus. Queridos, para isso
nós precisamos ponderar, trazer no nosso coração essas condições, entendê-las com suficiente clareza e dar uma resposta ao Senhor. Ou seja, eu preciso entender essas condições e pagar este preço. O texto do Evangelho trazia duas parábolas, de Jesus falando de pessoas que tinham que parar antes de executar. Jesus fala assim: olha, pense você, se uma pessoa quer fazer uma obra, aqui ele fala de uma torre, será que essa pessoa não deveria parar, sentar, calcular e depois começar a construir? Porque se ela começar a construir sem calcular, o que vai acontecer com essa pessoa? Pode ser que ele não tenha o suficiente para terminar e ele seja zombado depois. Esse aí tentou construir, mas não terminou. Ou então Jesus dá um segundo exemplo. E no caso de um rei que tem 1000 soldados contra um que vem marchando contra ele, que tem 2000 soldados. Será que esse rei não tem que parar um pouquinho, pensar, antes de executar e colocar o seu exército para lutar contra o outro? Para não ser que ele perca os seus 1000 homens? Portanto, o que o Evangelho de hoje nos convida é isso. Que hoje você tenha claro em mente essas condições. Renunciar a tudo, tirar todos os obstáculos e abraçar esta cruz. Dar uma resposta profunda, não como essas pessoas que ocasionalmente são atraídas, essas pessoas que fazem parte de uma grande multidão, já no tempo de Jesus era assim, por curiosidade ou circunstancialmente, ocasionalmente, estão na presença de Jesus. E aqui vale a pena a gente pensar na figura do católico não praticante. Tem muita gente que se identifica como católico não praticante. O que é um católico não praticante? É um católico que não é católico. Foi batizado, mas não pratica a sua fé. Essa pessoa, ela precisa aprofundar um pouco mais as suas raízes. Porque do jeito que está, ela está sem raiz, está por estar, está ocasionalmente, está por curiosidade, está por alguma circunstância. Tem alguém doente, tem alguém que morreu, está querendo uma graça, está querendo um emprego. É circunstancial, não tem raiz. É como aquela figura das multidões que estavam na presença de Jesus, mas não eram discípulos de Jesus. Portanto, o católico não praticante ainda precisa apresentar uma resposta, precisa fincar as suas raízes em Deus, para ser discípulo. Enquanto é não praticante, não é discípulo, porque falta ali as raízes. Portanto, qual é a sua resposta para Deus hoje? Qual resposta a palavra de Deus provoca em seu coração hoje? Como conclusão, queridos, nós podemos dizer: ser discípulo de Jesus é exigente. O discipulado, o caminho do discipulado, não admite a superficialidade. Ou seja, esse estar, mas não estar, ser, mas não ser. Sou católico, mas não vou à igreja. A palavra de Deus tem uma palavra no livro do Apocalipse muito forte, que diz assim: ou você é quente, ou você é frio. Porque se você for morno, eu vou vomitar da minha boca, diz o Senhor. Ou eu sou, ou eu não sou. Portanto, o discipulado exige isso de nós: ou somos, ou não somos. Não dá para ser mais ou menos. Não dá para ter meio compromisso com Deus. Tenho compromisso hoje, mas não tenho domingo que vem. Porque domingo que vem eu vou fazer outra coisa da minha vida. Ter meia disponibilidade para Deus. Hoje eu posso, amanhã não. Domingo próximo não. Ou nós damos o nosso sim e fincamos as nossas raízes em Deus,
ou a gente ainda não chegou a ser discípulo, ou a gente ainda está como essa multidão que ia atrás de Jesus por curiosidade, movida pela circunstância. É um desafio, mas é o caminho que o Senhor hoje nos convida. Qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Dê a sua resposta para Deus. Talvez você ache muito difícil e é exigente, mas é possível. E é possível fazer isso como irmãos, com a ajuda uns dos outros. Aqui na nossa paróquia, nós temos grupos de discipulados chamados pequenas comunidades. As pequenas comunidades são grupos de poucas pessoas, de 10 a 15 pessoas, que vão vivendo junto a fraternidade e vão construindo juntos este caminho de discípulo. Um caminho exigente, mas tem um irmão que ajuda um ao outro. Então é possível. Talvez sozinho você tenha muitas dificuldades, mas com os irmãos, uns ajudando os outros, vocês vão juntos superando as dificuldades, um levantando o outro quando o outro cair, quando o outro desanimar. O caminho do discipulado é possível através também do caminho da fraternidade. Ninguém faz nada sozinho, ninguém é nada sozinho, precisamos uns dos outros. Então, se aproxime das pequenas comunidades, se aproxime deste caminho novo. Vamos juntos construir uma igreja fraterna, uma igreja discípula. Peçamos forças ao Espírito Santo. Nós dissemos, né? Eu devo pagar este preço. Mas na verdade, Jesus já pagou o preço para nós na cruz. Ele já derramou o Espírito Santo dele sobre nós. Ser discípulo, antes de ser uma coisa que nós forçamos, que nós queremos, é uma graça, é dom de Deus. Então você pode pedir este dom de Deus, você pode pedir a Deus essa graça de tomar esta cruz, de abraçar esta cruz, não o sofrimento, mas abraçar a cruz, de abraçar este desafio. Eu sou discípulo do Senhor e eu quero morrer como discípulo do Senhor, longe de mim me afastar deste caminho do Senhor. Vamos pedir essa graça ao Espírito Santo e vamos juntos, como igreja fraterna, construir este caminho de discipulado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos professar a fé com o folheto litúrgico, versão mais longa. Creio em um só Deus,